A nova empregada surge com uma revelação chocante: o filho do milionário e o mendigo. A manhã brilhava com um sol ardente, refletindo nos vidros espelhados do luxuoso condomínio em que Eduardo e seu filho Gabriel moravam. O silêncio que preenchia o apartamento era quase ensurdecedor, como se o eco da ausência de Ana, a esposa que partira tão repentinamente, não permitisse a entrada de qualquer alegria. Eduardo caminhava pela casa, os olhos pesados e o corpo exausto. O peso da dor o acompanhava, como uma sombra incessante que não se afastava, nem mesmo nos dias mais ensolarados. Na sala, Gabriel estava encolhido no sofá, os fones de ouvido cobrindo a solidão do mundo externo. Durante meses, o menino mergulhara em um silêncio profundo, afastando todas as tentativas de conexão que Eduardo ousava fazer. O rosto dele, uma mistura de tristeza e ausência, cortava o coração do pai. Com um emprego exigente em uma grande empresa, Eduardo lutava para sustentar sua família, enquanto se via impotente diante da dor do filho. Mas então, algo inusitado aconteceu. Maria Clara, uma cuidadora sem experiência profissional, surgiu como uma inesperada luz na vida de Gabriel. Ela não parecia impressionada com o condomínio de luxo ou a etiqueta que o cercava. Havia uma autenticidade em seu sorriso que fez Gabriel, a princípio desconfiado, soltar um risinho nervoso ao vê-la. Era um pequeno passo, mas um passo de qualquer forma. Maria Clara tinha uma energia contagiante, capaz de desarmar as barreiras emocionais que o menino ergueu desde a morte. Tiana! Eduardo, observando essa nova dinâmica, sentiu um misto de alívio e desconforto. A imagem de Maria Clara brincando com Gabriel era como um eco distante de dias mais simples, antes da tragédia. Mas a súbita atração que começou a surgir por ela deixava-o confuso e cheio de culpa. Como poderia sentir esse tipo de chamariz por outra mulher? O amor por Ana ainda ardia em seu coração, uma chama que ele temia deixar apagar. Enquanto eles riam juntos no jardim, com a luz do sol iluminando seus rostos, Gabriel encontrou uma carta escondida em um livro que Ana deixara. A expressão travada do menino chamou a atenção de Eduardo. Ele se aproximou, sentindo um nó no estômago ao perceber que aquele pedaço de papel poderia conter segredos, partes da mãe que ele pensava conhecer tão bem. Lia, eu sempre estarei ao seu lado. A carta começava. Eduardo mal podia respirar. Enquanto lia as palavras, um misto de responsabilidade e esperança tomou conta dele. O legado de amor que Ana deixara se misturava com seus novos sentimentos por Maria Clara. E uma pergunta perturbadora surgiu em sua mente. Eu darei mais uma chance ao amor? Ou deixarei o passado me prender? E com a janela do quarto escancarada, a risada alegre de Gabriel e Maria Clara ecoava no ar. Mas a dúvida ainda pairava. O que fazer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Eduardo ainda estava preso em seus pensamentos. A carta que segurava nas mãos pesando como chumbo. Enquanto contava as linhas da mensagem silenciosamente, uma risada ecoava do jardim. Gabriel e Maria Clara estavam tão envolvidos em sua própria felicidade que nem notaram o turbilhão em sua mente. Ele respirou fundo, sentindo uma mistura de amor por seu filho e confusão crescente por estar atraído por outra mulher. Mas algo dentro dele também dizia que precisava de respostas. A voz de Ana, aquele eco antigo, parecia pedir para que ele seguisse em frente. Então, de repente, a paz fugiria da casa. O barulho de uma porta sendo aberta ecoou no corredor. Uma figura conhecida, mas inusitada, apareceu na sala. Era Roberto, o cunhado de Eduardo, com um olhar sério que não combinava com seu costumeiro jeito leve. A expressão de Roberto era uma tempestade no céu azul, e isso deixou Eduardo inquieto. "Mãe, precisa de você!" Roberto falou com uma urgência que congelou o ar. Ela está no hospital! Eduardo sentiu o mundo girar. O clima brincalhão do jardim desapareceu instantaneamente. A voz dele tremia, enquanto um aperto no peito se intensificava. Ela teve um acidente, correu para o trabalho e algo aconteceu. O médico disse que é sério. As palavras pareciam flutuar por um momento, como se a realidade estivesse se desvanecendo. O silêncio na sala era opressivo. Gabriel, sem entender a gravidade da situação, olhou entre os dois, confuso. Eduardo se virou abruptamente. Sua mente cheia de imagens de Ana. Ele precisava ir, precisava entender. "Vamos!" Ele não sabia se chamava Gabriel ou se apenas queria escapar daquela acusadora sala, mas não havia tempo. A vida parecia gritar e a dor chamava. No carro, a estrada escorregava sob as rodas. O coração de Eduardo corria na mesma velocidade. O que aconteceria se ele não chegasse a tempo? E naquele momento sombrio, uma lembrança cortante surgiu. Ele nunca tinha realmente se despedido de Ana. Apenas deixou palavras pendendo no ar, esperando um amanhã que nunca chegou. Quando chegaram ao hospital, a tensão era palpável. O corredor estava cheio de vozes entrecortadas, algumas rindo, outras chorando. Eduardo forçou a cabeça para clarear. Ele precisava encontrar Ana. Mas quando alcançou a área de emergência, algo ainda mais devastador se revelou. No mural de avisos, uma foto emblasonada com um nome ressoou como uma bomba. Cristina Gomes. Eduardo congelou ao reconhecer o último nome. Era o sobrenome de Maria Clara. "Não", ele sussurrou. Um nó se formou na garganta. A nova funcionária, a mulher que fazia Gabriel sorrir. Era parente de Ana? Mas como isso era possível? A confusão se tornou um labirinto de sentimentos. Roberto acompanhou a expressão em seu rosto e, em seguida, apertou o ombro dele. "O que foi, Edu?" "Maria Clara." A voz dele estava trêmula. "Por que ela nunca me disse? O que está acontecendo com a minha família?" Roberto olhou em torno, percebendo o que Eduardo havia descoberto. O peso dessa revelação era esmagador e a proximidade do hospital tornou-se sufocante. O telefone de Eduardo tocou repentinamente. Era Maria Clara. O brilho do celular em sua mão parecia um sinal em meio à escuridão. Ele hesitou, encarando a tela. "Eduardo, é urgente. Olha, precisamos conversar. É sobre Ana." Mas mal teve tempo de calar. Tempo de terminar. Um grito cortante ecoou pelo corredor.
como um aviso de que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Eduardo sentiu o coração disparar. Ele sabia que naquele instante todos os seus temores e esperanças estavam prestes a confrontá-lo. Ele precisava dessa resposta. Com as mãos trêmulas, atendeu. Mas, quando a voz do outro lado começou a falar, ao fundo um médico surgiu e, com um olhar pesado, anunciou que ninguém queria ouvir. O silêncio se instalou imediatamente e a única certeza persistente era que tudo mudaria de uma vez por todas. Eduardo sentiu seu coração quase parar ao ouvir o médico anunciar a notícia. Ele mal conseguia ouvir o que estava sendo dito. A mente girando como uma montanha russa. O som da sirene de um carro passando lá fora parecia estar distante, como se ele estivesse imerso em uma bolha de desespero. Eduardo, você está bem? A voz de Roberto soou baixa e distante. O olhar do cunhado era de preocupação, mas aquilo era como um eco num espaço vazio. Eduardo piscou, tentando reacender sua atenção, mas a única coisa que conseguia pensar era em Ana, neles. Os momentos juntos, os planos. E agora, como seria isso tudo sem ela? Eduardo! O tom de Roberto foi mais firme, fazendo sair do transe. Precisamos entender o que aconteceu. Sim. O que está acontecendo com Ana? Questionou, a voz embargada. Ele descobriu que seu corpo ainda estava paralisado. As palavras chocadas entre o que ele desejava ouvir e o que temia. Roberto hesitou, olhando para o médico que se aproximava, os olhos carregando peso. Eduardo, o médico começou, a voz firme, mas compassiva. O estado dela é delicado. Precisamos de calma e... O homem puxou o olhar para o lado, sempre contido. Eduardo mal notou a figura familiar que se aproximava. Era a Maria Clara. O coração dele disparou. A presença dela fez um nó se formar em sua garganta. O que ela estava fazendo aqui? Eduardo não conseguia pensar com clareza. O que você sabe sobre Ana? Ele disparou a pergunta, e algo em seu tom fez com que as pessoas ao redor olhassem. Eu não sei muito, mas precisa saber de algo. É sobre a minha relação com a sua esposa. Maria Clara respirou fundo. O rosto pálido. Seu sobrenome? Eduardo a interrompeu, o choque já drenando a coragem. Você é parente dela? Sou filha da irmã dela. A revelação cortou o ar como um punhal. Ana, minha mãe desapareceu há anos. Nunca soube onde ela estava. O quê? Eduardo sentiu o chão sob seus pés se desfazer. A confusão preencheu a sala e ele não conseguia processar a enormidade daquela verdade. Ana tinha uma irmã que ele nunca soube que existia. E Maria Clara, essa nova cuidadora, essa mulher que despertou sentimentos inesperados, era parte da história de Ana que ele desconhecia? Chocantes conexões começaram a fustigar sua mente. Eu nunca soube que ela tinha uma irmã, ele murmurou, o olhar fixo em Maria Clara. Isso muda tudo. O que mais? Você não me contou? Maria Clara hesitou, seus olhos brilhando com lágrimas. Ana me procurou há alguns meses. Disse que queria se reconciliar, mas aconteceu tudo tão rápido. A voz dela quebrou. Eu não tinha como saber que vocês estavam passando por isso. Não consigo lidar com isso. Eduardo se sentiu completamente desnorteado. Cada novo pedaço daquela revelação parecia empilhá-lo em uma montanha de confusão e dor. E o que aconteceu com sua mãe? Ela desapareceu. Ninguém sabe como ou porquê. Mas Ana tinha um diário.
Ela falava sobre como um homem a ameaçava. E isso me perturba, porque entendo que envolvia segredos da família. A voz de Maria Clara cresceu em urgência, como se cada palavra que saísse dela a fosse aproximando da verdade. Se estou aqui! Meu coração partiu ao saber o que aconteceu com Ana. Eduardo olhou para o médico, que os observava com uma expressão de compaixão. Mas a urgência em seu coração era outra. Precisamos encontrá-la. Precisamos saber o que ela tem a dizer sobre isso. Maria Clara sentiu a determinação surgindo em seus olhos, mas uma nova tensão pairava no ar. E nesse momento, um grito cortou o silêncio que envolvia o corredor, ecoando como um sinal de alerta. Uma enfermeira, pálida, correu em direção ao grupo. Seu olhar, uma mistura de medo e urgência. Ela está tendo uma parada cardíaca. A enfermeira gritou, e tudo pareceu congelar. Eduardo e Maria Clara compartilharam um olhar de horror. Dali a segundos, a figura de Ana poderia evaporar de suas vidas para sempre. A realidade empurrava Eduardo para frente, um impulso. Uma corrida frenética pelo corredor. Um chamado às pressas que ecoava em seu coração. Ana! Não! Por favor! Não! O peso da incerteza e do amor ainda flutuava ao seu redor. Estava tudo prestes a desmoronar. E enquanto ele se aproximava da sala de emergência, a pergunta mais aterradora começou a martelar em sua mente. O que, afinal, Ana guardava em seu coração que poderia mudar tudo? E assim, a jornada de revelações e segredos apenas começava. A cena se desdobrou em um misto de pânico e ansiedade, enquanto Eduardo e Maria Clara corriam pelos corredores do hospital. O grito da enfermeira ainda ressoava em sua mente como um eco insuportável. Eles atravessaram o ambiente abarrotado, como se o mundo real se transformasse em um borrão. Os rostos das pessoas ao redor eram uma mistura de preocupação e curiosidade. Mas Eduardo não tinha olhos para nada além da porta de emergência. Eduardo, espera! Maria Clara gritou, tentando alcançá-lo. Mas ele estava focado. Uma força irresistível impulsionando-o. Ele se espremeu entre enfermeiros e médicos. Cada passo um peso crescente de desespero. Quando chegaram à porta da sala, o ambiente estava agitado. As luzes piscavam, refletindo a tensão do momento. O bate-coração de Eduardo era ensurdecedor, e sua mente se enchia de memórias de Ana. O riso dela, o jeito que olhava para Gabriel, o amor que sentiam. Você precisa manter a calma, Roberto disse, mas sua voz mal atravessou a confusão que dominava Eduardo. Ele precisava saber. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O médico que era a fonte de tão grande esperança e ansiedade apareceu. Ele estava pálido, a expressão seria. Eduardo congelou, temendo o que vinha em seguida. Mas antes que o médico conseguisse falar, a porta da sala de emergência se abriu abruptamente. Um homem alto e robusto, com traços familiares, entrou correndo. Ele tinha uma expressão de urgência nos olhos. E Eduardo paralisou ao reconhecê-lo. Era Fernando, o irmão de Ana, que ele nunca tinha conhecido. O peso e a confusão da situação aumentaram em um instante. Eduardo! Fernando exclamou, um tom de desespero na voz. Ela precisa de você. As palavras dele cortaram o ar, fazendo Eduardo sentir o coração disparar. Mais uma vez! Você é irmão dela? Foi tudo que Eduardo conseguiu perguntar. A revelação era demais para lidar. Ana nunca falou sobre Fernando. O silêncio em torno desse segredo parecia agora insuportável. Sim, temos que agir rápido!
Ana está se despedindo. O olhar dele era intenso, quase desesperador. Um nó se formou na garganta de Eduardo. Já havia perdido Ana uma vez. Não poderia perder novamente. Perdei tempo, cara. O que você está fazendo aqui? Roberto interveio, mas a urgência no olhar de Fernando fez Eduardo ignorar a interpelação. Eu sei de segredos que ela sempre guardou. Segredos sobre nosso pai. Ele não era quem ela pensava que era. Isso a abalou muito. E eu preciso que você saiba. E rápido. As palavras de Fernando saíram de forma atropelada, como se ele temesse que o tempo estivesse se esgotando. Eduardo sentiu uma onda de confusão e mágoa. Segredos? O que mais Ana não tinha lhe contado? De segredos? O que você quer dizer? Ela estava envolvida em algo perigoso. Fernando estava claramente lutando para manter a compostura. Estava tentando descobrir coisas sobre um homem que poderia ter causado o acidente. Um homem que estava atrás dela e da nossa mãe durante anos. Nós não podemos perder isso. Mas ela anunciou que estava tudo bem. Isso foi há meses. Maria Clara interveio, os olhos arregalados. Eu não sabia que havia algo mais. Você precisa entender. Não era apenas sobre ela. Todos nós estávamos envolvidos. E essa é a razão pela qual ela não queria que você se preocupasse. Fernando finalizou e Eduardo sentiu a mente girar. A sala parecia girar ao redor deles, toda a realidade desmoronando sob o peso daquela nova informação. Mas então, enquanto tentava processar tudo isso, um grito estridente ecoou da sala de emergência. Uma enfermeira saiu, o rosto pálido e a cabeça atordoada. Eduardo, num instante, sentiu como se o chão tivesse sido retirado de seus pés. Ela não aguentou, a enfermeira gritou. Os ecos daquelas palavras pesadas reverberaram por dentro dele. O ar se tornou rarefeito. O que quer que houvesse entre ele e Ana estava prestes a acabar. A verdade era que as revelações só estavam começando. E antes que ele pudesse sequer se recuperar, um novo quebra-cabeça surgia diante dele. Como Fernando estava tão envolvido e o quanto isso mudava sua relação com Maria Clara, o que mais havia nas sombras da história da sua família? Enquanto Eduardo se voltava para Fernando, a expressão dele era de desespero. Mas havia também um mistério no ar. Era mais do que apenas um segredo. Sentia que o verdadeiro caos só estava começando. Ele precisava de respostas, mas agora, mais do que nunca, ele estava cercado de questões sem respostas. O que ele faria a seguir? O que isso significava para o futuro de Gabriel? E, acima de tudo, quem ele realmente conhecia? Eduardo sentiu seu coração quase parar ao ouvir as palavras da enfermeira. Ela não aguentou. As sílabas ecoaram em sua mente, cada uma delas cravando um golpe mais profundo. O ar ao seu redor se tornou denso, como se um véu de desespero tivesse tomado conta do ambiente. Ele mal percebeu a presença de Maria Clara e Fernando ali ao seu lado. Seu mundo parecia estar desmoronando em câmera lenta. Não, isso não pode estar acontecendo! Roberto gritou, as mãos apertando os cabelos, como se tentasse afastar a realidade. A tensão transformou-se em um silêncio agonizante. Olhares de curiosidade e pena se voltaram para eles, como se o ambiente estivesse esperando por reações. Naquele momento, a porta da sala de emergência se abriu com um rangido seco. Um médico, suado e com um semblante de quem havia lutado uma batalha perdida, apareceu. Os olhos dele eram sombrios e cada passo para fora da sala parecia um prenúncio de um anúncio devastador. Meus sentimentos, começou o médico.
Mas Eduardo não conseguiu ouvir mais nada. A voz dele se tornou um ruído indistinto. O foco estava na porta. Sua mente estava em um redemoinho de memórias e de dor. Ele deu um passo à frente. Cada parte de seu corpo se movendo como se estivesse em um sonho. Mas então tudo mudou de novo. De repente, a enfermeira que gritou aquietou-se. Uma chamada estridente ecoou pelo corredor. Código azul na sala de emergência! As palavras passaram como um raio, provocando uma reviravolta radical. Eduardo e os outros trocaram olhares confusos. O que significava aquilo? Por favor, voltem para seus lugares! Gritou o enfermeiro. O que estava acontecendo dentro da sala? A adrenalina aumentou e Eduardo sentiu seu coração disparar novamente. Mas agora por uma nova esperança. Ou seria apenas uma cruel ilusão? Da sala, um grupo de médicos correu. Eduardo viu os braços imponentes de um cirurgião se movendo de forma apressada. E uma ideia aterrorizante começou a tomar conta de sua mente. Ele olhou fixamente para Maria Clara. Ela pode estar viva ainda! A expressão dela mudou, a ansiedade misturada com a esperança em seus olhos. Podemos torcer! Mas os pensamentos dele foram cortados por uma visão inesperada. Do fundo do corredor, uma mulher de cabelos desgrenhados, visivelmente exausta, surgiu. Seus olhos estavam arregalados, e a expressão dela era um misto de pânico e urgência. Vocês precisam saber! A voz dela foi um grito sombrio, trazendo todos os olhares à sua direção. Eduardo sentiu um frio na espinha ao reconhecer o rosto. Era a irmã de Ana, Cristina. Ele nunca a havia conhecido, mas todos na família sabiam de sua existência. Cristina? O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, o coração batendo na garganta. Onde você esteve? O choque era palpável. Maria Clara ficou em silêncio, observando a irmã com um olhar que misturava confusão e medo. O que ela faria a seguir poderia mudar tudo. Eu preciso dizer algo. A respiração de Cristina era irregular, quase como se estivesse controlando sua própria respiração, desencadeada por emoções esmagadoras. Ana não estava apenas doente. O acidente foi um acidente. Mas ela sabia que poderia estar em perigo. Eu não acreditei quando ela me contou. Acreditei que ela estava louca. As palavras dela foram como um soco no estômago de Eduardo. Ele balançou a cabeça, não conseguindo entender. Como assim, perigo? O que você quer dizer? As frases dela se tornaram um turbilhão. Mas havia uma mensagem clara. Ana, ela não morreu por acidente. Alguém queria atacar nossa família. Eu recebi ameaças. E quando Ana veio me procurar, algo aconteceu. Eu não cheguei a tempo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Cristina. E a emoção era crua. Eduardo sentiu como se a terra tivesse sumido sob seus pés. A revelação era devastadora. Você quer dizendo que alguém quis matar Ana? A percepção de que um inimigo poderia estar à espreita mudava tudo. Maria Clara piscou, ainda processando a reviravolta. E quem seria essa pessoa? Por que não falou antes? O tom dela era de desespero e determinação ao mesmo tempo. Porque não tinha provas. Cristina gritou, a frustração brotando de seu interior. E se eu estivesse errada? E se eu estivesse colocando minha irmã em maior perigo? Eu não queria, mas agora não sei se ela está segura. E é isso que me devora. O que você quer dizer com isso? Eduardo insistiu, sentindo a urgência crescer como um incêndio fora de controle. Cristina, precisamos de fatos agora! O desespero era cortante.
Mas nesse momento, um novo grito atravessou o corredor. Eduardo virou-se rapidamente, os olhos arregalados. Estrondos de alarmes começaram a ressurgir, como se o hospital inteiro estivesse se mobilizando. Uma enfermeira apareceu com um olhar de horror, os olhos arregalados, apontando freneticamente. Precisamos de ajuda! Alguém fugiu da sala de emergência! A frase deixou Eduardo paralisado, um turbilhão de incertezas e um mundo em colapso ao seu redor. Como assim alguém fugiu? O que estava acontecendo? E agora, segredos recolhidos, revelações e um homem à espreita tornavam a realidade impossível de ignorar. No coração da dor, uma nova verdade surgia e as implicações eram devastadoras. O que mais ficaria oculto entre eles? Uma pergunta martelava em sua mente, cada vez mais alto. Quem eram realmente aqueles que amou? E à medida que a realidade se desenrolava, ele sabia que o passado e o presente estavam prestes a colidir de uma vez por todas. Eduardo estava paralisado, o coração acelerado, quando a enfermeira gritou que alguém havia fugido da sala de emergência. A confusão na sua cabeça se intensificou. Ele olhou para Maria Clara e Fernando, seus rostos refletindo uma mistura de medo e perplexidade. Era um momento em que o tempo parecia arrastar. O hospital, antes barulhento, agora estava impregnado de um silêncio tenso, como se todos os presentes soubessem que algo sombrio estava prestes a acontecer. Quem fugiu? Eduardo perguntou, sua voz mal audível em meio ao turbilhão de pensamentos. O desespero começava a brotar. E ele estava prestes a perguntar novamente quando uma nova figura apareceu. Era um homem alto com um olhar aterrorizado. Ele parecia ter saído de um filme de horror! Roupas amassadas, cabelo desgrenhado. E a expressão dele, refletindo um pânico absoluto. Ela está se movendo! O homem finalmente conseguiu balbuciar, antes de entrar em colapso em um banco próximo. Ela estava inconsciente, mas agora está se movendo. Não está morta. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que isso queria dizer? Poderia Ana estar viva? As esperanças, antes severamente esmagadas, começaram a reacender como uma chama frágil. Onde? Onde você a viu? A urgência na voz dele era evidente. Na sala de recuperação. Eu estava lá verificando um machucado e a vi se mexendo. As palavras do homem foram como um raio, fazendo Eduardo e os outros encararem com intensidade. Sem pensar duas vezes, ele fez um sinal para que Maria Clara e Fernando o seguissem. Eles correram pelo corredor, cada passo pulsando com a possibilidade da esperança. Ao chegarem à sala, Eduardo parou abruptamente. As luzes estavam acesas, mas o que viu o fez tremer. Ana estava deitada na cama. Seus olhos estavam abertos, mas havia algo naquele olhar. Era como se, em vez de consciência, uma tempestade de confusão dominasse seu semblante. E ao seu lado estava uma mulher que Eduardo não reconheceu, mas que tinha uma semelhança impressionante com Ana. Quem é essa? Fernando já estava próximo a Eduardo, os olhos arregalados. Ele se lembrou da irmã, da ligação familiar que parecia até então perdida. Mas a mulher na cama parecia estar ligada de alguma forma. Não sei, mas o que está acontecendo? Eduardo respirou fundo, tentando processar. A sensação de que ele estava em um pesadelo parecia cada vez mais real. Mas então, de repente, Ana começou a falar com uma voz fraca, embora claramente angustiada. Por que vocês estão aqui?
Ele não pode me encontrar! Ele está vindo! Os olhos dela estavam grandes, cheios de uma mistura de medo e ansiedade. Eduardo trocou um olhar rápido com Maria Clara. Uma onda de reconhecimento atravessou o quarto. Quem está vindo, Ana? O que você quer dizer? A voz dele era urgente. Ele é perigoso! Eu não queria que vocês soubessem. Ana estava começando a entrar em pânico. Infelizmente, um barulho crescente surgiu do corredor. Passos pesados, vozes de médicos e enfermeiros. Algo estava errado. Muito errado. O que está acontecendo? Eduardo sussurrou. E naquele momento, o ambiente ao redor parecia se contrair, como se todo o hospital estava prestes a explodir. Então aconteceu. A porta da sala se abriu abruptamente e um homem alto e ameaçador entrou, com olhos ardentes e um sorriso cruel que fez o ar ficar gelado. Oi, família! Que lindo reencontro! Disse ele, com uma voz que parecia sussurrar malícia. Era alguém que Eduardo não reconheceu, mas a presença dele parecia mudar tudo. Quem é você? Eduardo gritou, colocando o corpo na frente de Ana. Um impulso instintivo de proteção o dominou. Mas a realidade se transformou em uma sombra ameaçadora. Eu sou amigo da família e estou aqui para resolver as coisas de uma vez por todas. O homem se aproximou e Eduardo sentiu seu coração disparar. As palavras eram carregadas de desprezo e uma onda de adrenalina percorreu o corpo dele. Maria Clara se afastou um pouco, olhando para Ana, que agora tremia. O que estava acontecendo ali? O que mais escondia esse sórdido passado familiar? A revelação de que Ana tinha um inimigo à espreita estava se desenrolando. Mas não era só isso. O mundo de Eduardo agora estava prestes a mudar para sempre. Você pode tentar me impedir, mas você não sabe o que está prestes a acontecer. O homem sorriu de uma forma que enviou arrepios down pela coluna de Eduardo. Dentro dele, uma tempestade de emoções começava a se formar. Medo, indignação, mas também uma determinação feroz. O que fariam agora? O que mais Ana esconderia sobre a verdade dela, sobre sua família? No coração daquele momento, uma nova dúvida surgia. Quem realmente era Ana? O que isso significava para eles todos? Eduardo estava paralisado, o coração acelerado, quando a enfermeira gritou que alguém havia fugido da sala de emergência. A confusão na sua cabeça aumentou. Ele olhou para Maria Clara e Fernando, seus rostos refletindo medo e perplexidade. O tempo parecia arrastar. O hospital estava imerso em um silêncio tenso, como se todos os presentes soubessem que algo sombrio estava prestes a acontecer. Quem fugiu? Eduardo perguntou, sua voz mal audível em meio ao turbilhão de pensamentos. O desespero começava a brotar, quando, de repente, um homem alto com um olhar aterrorizado entrou correndo. Ele parecia ter saído de um filme de medo. Roupas amassadas, cabelo desgrenhado e a expressão de quem havia visto um fantasma. Ela se foi, o homem soltou, quase em colapso. Eduardo sentia um frio na espinha. Quem? De que você está falando? A urgência na voz dele era evidente, mas a resposta veio em segundos, puxando os outros para a realidade com uma intensidade brutal. Ela estava aqui, a mulher que estava deitada na cama com Ana. Ela simplesmente sumiu. As palavras desse estranho portaram o ar espesso do grupo. Uma tempestade de reações
se desenrolou na sala. Eduardo virou-se para Ana, que ainda parecia atordoada. "Ela saiu!" gritou a enfermeira. E a voz dela se elevou ainda mais. "Precisamos encontrá-la!" O desespero tomou conta do ambiente. O clima ficou pesado. Ana parecia querer se levantar, mas sua fraqueza a impedia. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta da sala se abriu com um rangido e um homem alto e ameaçador entrou, com olhos ardentes e um sorriso cruel que fez o ar ficar gelado. Ele estava vestido de forma impecável, mas havia algo no jeito dele que tornava tudo ainda mais ameaçador. "Oi, família! Que lindo reencontro!" disse ele, com uma voz que parecia sussurrar malícia. A presença dele mudou tudo. "Eu sou o amigo da família que vocês não conheciam." A forma como o homem se dirigiu a eles fez com que se levantassem os cabelos na nuca de Eduardo. "Quem é você?" Eduardo perguntou, a irritação em sua voz começando a transparecer. "Oh, desejo de proteção a Ana, o levando a dar um passo à frente." "Meu nome é Vitor e eu vim resolver algumas pendências," o homem respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. O jeito dele, a voz, tudo era uma provocação. Maria Clara se afastou um pouco, olhando para Ana, que agora estava em um estado de pânico. "Vitor, o que você quer aqui?" Eduardo insistiu, a frustração se transformando em urgência. "Seus planos não vão funcionar." "Ah! Mas eu estou aqui para garantir que tudo corra bem. Para mim e para você, Eduardo," Vitor disse, estudando o homem à sua frente. A intenção nas palavras dele deixava claro que algo muito mais sinistro estava em curso. Ana começou a balbuciar, apavorada. Ele não pode me contar. Ele está vindo." Sua voz tremia e Eduardo sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido nessa história? Mas antes que Vitor pudesse responder, uma mulher irrompeu pelo corredor e colidiu com ele, fazendo com que ele perdesse a postura. Eduardo imediatamente reconheceu a mulher. Seu coração disparou. Era Clara, amiga de infância de Ana, que havia sumido após o acidente. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Eduardo se virou, confuso e aliviado ao mesmo tempo. "Eduardo, você não sabe de nada, não é?" Clara soltou, os olhos ardendo de preocupação. "A família de Ana está em perigo. Vitor é..." Mas as palavras dela foram cortadas por um grito vindo do fundo do corredor. "Parada!" gritou uma enfermeira. Eduardo virou-se rapidamente. Vitor estava indo em direção ao som, com um sorriso sinistro no rosto. "É ele. É o que está atrás de Ana!" Clara gritou enquanto todos se moviam automaticamente para detê-lo. Ana tentou se levantar, mas o pânico tomou conta novamente. "Precisamos sair! Ele quer me fazer mal!" As vozes ecoavam. A confusão se transforma em caos. E no meio disso tudo, Eduardo se deu conta de que Clara sabia mais do que estava contando. "Cristina!" Clara começou, mas Eduardo a interrompeu. O aperto no peito aumentava, a ansiedade varrendo sua mente. Ele precisava de respostas, mas parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando. Mas então, Vitor se virou para eles, e seu olhar era concentrado. "Acreditam mesmo que vão escapar?" "A verdade, Sopiana, ela é mais sombria do que pensam. Você não sabe quem você realmente ama, Eduardo." Nesse instante, a verdade que parecia envolta em mistério se tornou um peso insuportável. O tempo parecia parar, e as bombas que Vitor detonou balançaram o chão sob seus pés. O que ele queria dizer? O que mais estava em jogo? A única certeza
era que tudo estava prestes a mudar para sempre, e as implicações de cada segredo estavam prestes a ser reveladas. A tensão tinha uma vida própria. E Eduardo murmurou para si mesmo: o que é verdade e o que é mentira? Enquanto o caos começava a se desenrolar, todos sabiam que a revelação seria mais catastrófica do que podiam imaginar. O jogo estava apenas começando e a próxima jogada poderia ser fatal. Eduardo paralisado, o coração acelerado, enquanto Vitor movia-se com um sorriso arrogante. O ar dentro da sala estava pesado, quase girando ao seu redor. Ana tremia. Seu medo pulsava, preenchendo cada canto. O que você quer aqui? Eduardo insistiu, cada palavra carregada de proteção. Sua respiração estava rápida, o desespero começando a se instalar. Não se preocupe, meu caro. Estou apenas assegurando que as coisas não saiam do controle. Vitor respondeu, seu tom casual contrastando com a tensão do ambiente. A família deve permanecer unida, não acha? Você não sabe com quem está lidando. Clara exclamou, os olhos arregalados. Ela parecia pronta para pular em cima dele se necessário. Mas antes que Vitor pudesse retrucar, um segundo homem entrou apressado. Era um policial com o distintivo brilhando em sua camisa. Qual o problema aqui? A voz dele era clara e firme, fazendo todos darem um passo atrás. A figura daquele oficial parecia um raio de esperança, mas a tensão não desapareceu. Estamos apenas resolvendo algumas questões familiares, Vitor disse. Um brilho arrogante em seus olhos. Mas Eduardo podia sentir a ameaça e sabia que aquilo ia muito além de uma simples conversa de família. Ana, que estava mais pálida a cada minuto, olhou fixamente para Vitor. Você não pode ficar aqui. Você não tem ideia do que está fazendo. Sua voz estava quase chorando. O desespero crescia. Mas eu tenho, Ana. E vocês todos também vão descobrir. Sua vida, sua verdadeira vida sempre foi um jogo. E eu estou aqui para mudar as regras, Vitor disse, com um sorriso que fazia o sangue de Eduardo ferver. Ele queria socar aquele rosto, mas algo o segurava. Nesse momento, antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz intensa surgiu na porta. Era muito mais que um brilho qualquer. Era uma luz ofuscante. Todos olharam para a entrada e Vitor parou, a expressão dele se transformando de desdém para surpresa absoluta. Não, isso não pode estar acontecendo, ele murmurou. Seu rosto empalideceu. A porta se abriu violentamente e um grupo de homens vestidos de preto entrou, com um ar de autoridade imponente. Um deles se aproximou de Vitor com frieza. Fugiu outra vez, Vitor? Você simplesmente não aprende, não é? O homem disse, o tom gelado. A sala se encheu de murmúrios. Eduardo sentiu o clima mudar. Quem são vocês? Ele perguntou, a voz mais firme, cheia de raiva e medo misturados. Estamos aqui para resolver questões de família, o homem de preto respondeu, enquanto suas palavras deixavam um rastro de terror. Um celular ficou vibrando na mesa, cortando o silêncio. Eduardo agarrou o aparelho e, ao olhar a tela, seu coração quase parou. Era uma mensagem de Ana, mas algo estava errado. A mensagem não era dela. Você não vai acreditar no que está escrito aqui, ele gritou. Sua voz ecoando pelo espaço e capturando a atenção de todos. Ele leu em voz alta. Estou chegando. O que fizemos está em perigo. Precisamos deles. E a assinatura? Cristina. Cristina? A irmã de Ana? Que todos pensavam que estava longe, agora reaparecendo com um aviso sombrio.
A realidade começou a se desfazer nas mentes de todos ali. O que isso significava? Quem realmente era Vitor e qual era o papel que ele realmente desempenhava? Instantaneamente, Ana começou a tremer. Cristina sabe, ela sabe o que ele planejou. Suas palavras escapavam entre lágrimas. Não, você não vai fazer nada! Vitor gritou, perdendo a calma. Mas o que significava essa mensagem? Eduardo sentia que cada resposta levantava mais perguntas. Como no meio de um furacão, a sala se transformou em um caldeirão de emoções. O caos estava ao seu redor. E naquele momento, Clara se virou para Eduardo e sussurrou: "O que se esconde no passado pode ser mais perigoso do que imaginamos." Era uma afirmação que pesava no ar. Eduardo olhou para as expressões de todos e podia sentir que aquela situação não era apenas sobre eles. Era algo muito maior, muito mais profundo, e uma fase nova havia começado. O que mais havia nas sombras do passado? O que Cristina sabia? E por que Vitor queria esconder essa verdade? Tudo estava prestes a se desdobrar de um jeito que ninguém esperava. E a pergunta ressoava em sua mente: qual era a verdadeira natureza da história que unia todos eles? O olhar de Vitor era um misto de desprezo e determinação. Ele se virou para a mesa, onde o celular tremia, ainda vibrando com a mensagem de Cristina. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é, Eduardo? Sua voz estava amarga, como se cada palavra estivesse impregnada de veneno. A tensão na sala aumentou. Ana, ainda em estado de choque, olhou para o irmão e para Clara, que agora estavam para se unir na luta contra essa presença ameaçadora. Vitor, você tem que ir! Você não pertence aqui! A voz de Ana tremia, mas havia uma chama de resistência. De repente, uma explosão ruidosa cortou o ar. A parede ao fundo da sala se estremeceu. Era o som de vidros quebrando, e em questão de segundos, algo ou alguém estava entrando. A porta se abriu com um estrondo, e o pânico tomou conta dos rostos presentes. 2 homens, em trajes escuros e com semblantes decididos, atravessaram a porta. "Parem tudo!" Ressonando como um comando, fez todos se voltarem com olhos arregalados. As armas brilharam sob a luz fluorescente, e o horror se instalou na sala. Era como um filme de ação que havia saído do controle. O policial estava perplexo. Seus olhos se arregalaram em estado de admiração ou pavor. "O que está acontecendo aqui?" ele conseguiu perguntar, sem saber como reagir a essa nova realidade. Mas Vitor, inabalável, tornou-se ainda mais ameaçador. "Eles estão aqui para garantir que você não interfira, Eduardo." As palavras dele eram frias, calculadas, um canto de uma armadilha mortal. O controle da situação parecia escorregar pelas mãos de todos. Neste instante, um grito gutural ecoou da porta. "Cristina, o que você está fazendo aqui?" Uma mulher, com olhos desesperados, surgiu, paralisada, ao avistar o tumulto diante de si. Era a mãe de Ana. Uma figura que todos pensavam ter desaparecido. A presença dela na sala foi como um balde de água fria. O que ela estava fazendo aqui? O que significava tudo isso? Eduardo sentiu seu coração colidir contra as costelas. Cristina, a irmã de Ana, tinha o olhar fixo, dilatando as pupilas com a visão da mãe. A tensão se acumulava, como um arco, prestes a se romper. "Mãe, você não deveria estar aqui!" gritou, tentando alcançar a mulher que ele nunca havia conhecido. Mas o que aconteceu a seguir foi devastador.
O corpo da mulher começou a tremer. Olhou diretamente para Vitor e a sala ficou em silêncio, como se todos segurassem a respiração. Por que você trouxe isso aqui? Eu disse que não era seguro. Sua voz, repleta de desespero, trouxe um frio cortante para todos os presentes. Vitor caminhou lentamente em direção a ela, o semblante serenando como um predador à espreita. Você não pode simplesmente desaparecer, Aline. Sua família precisa saber a verdade. Ele se voltou para Eduardo e os outros, com um olhar que desafiava a sanidade. Todos vocês precisam saber quem realmente é Ana. As palavras dele foram como uma bomba. Todos na sala trocaram olhares confusos, nervosos. Ana, agora pálida, começou a tremer mais intensamente. O que você quer dizer com isso? Por favor, Vitor, não faça isso. A urgência na voz dela era inegável. Cristina deu um passo frente, interpondo-se entre a mãe e... Vitor, cala a boca! O que você está insinuando? Você não sabe o que você está falando. O que era essa verdade? O que Vitor tinha em mente? Eduardo sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. Ele olhou para Ana e a expressão dela foi um misto de medo e confusão. Algo profundo e sombrio estava prestes a ser revelado. E ele sentia que poderia mudar tudo. No meio desse tumulto, a mãe de Ana tomou coragem e disse em um tom firme: A verdade é que você não pode nos ameaçar mais. Vitor, a verdade nunca foi algo a ser escondido. O momento de expectativa pulsava e o silêncio era ensurdecedor, cheio de medo e expectativa. Só que antes que qualquer um pudesse agir, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. Uma explosão irrompeu na janela, fragmentos de vidro voando como chuva pesada. Todos caíram para o chão, o caos tomando conta. Eduardo olhou para Ana, seu coração disparando. O que estava acontecendo com eles? Essa verdade maldita estava prestes a explodir junto com tudo que conheciam. A única certeza era que a vida deles nunca seria a mesma novamente. E entre gritos e desespero, Eduardo sabia que a resposta viria com a próxima explosão. Quem estava atrás deles? E o que mais estavam escondendo? As perguntas reverberavam, mas a resposta estava se escondendo nas sombras, distante e perigosa. A explosão na janela, disparar enquanto se abaixava, se protegendo. Ana estava agarrada à cama, os olhos brilhando de terror. Clara e Cristina se moveram para tentar proteger a mãe, e Vitor, com a voz carregada de ódio, gritou: Isso é culpa sua! O invasor, os homens de preto, entraram na sala e pareciam prontos para a batalha. A tensão era palpável e cada segundo parecia se arrastar. Eduardo tomou uma decisão. Precisamos fugir! Ele puxou Ana e juntos se preparavam para abandonar aquela cena de terror. Para onde vamos? Ana perguntou, a voz trêmula, enquanto sons de pisada se aproximavam e o ar estava pesado de adrenalina. Não sei, mas não podemos ficar aqui. Ele vai nos encontrar, gritou Eduardo. Ele sentiu um aperto no peito. A pressão da responsabilidade em proteger a família crescia a cada segundo. De repente, as luzes piscavam e uma sirene começou a tocar. O policial, que entrara antes, gritou para todos se afastarem e chamou reforços. Para a saída! Agora! Sua voz carregava uma firmeza que Eduardo esperava que fosse suficiente para manter todos em segurança. Eduardo! Vitor berrou, com os olhos brilhando de fúria. Você não pode escapar da verdade! O que está por trás de Ana
vai te consumir. As palavras dele ecoaram como uma profecia sombria e Eduardo balançou a cabeça, não permitindo que o medo o dominasse. Só me diga o que você sabe! Eduardo gritou de volta, o desejo de entender queimando em seu peito. Ele precisava de respostas, mas o tempo estava se esgotando. Ana agarrou sua mão, a força dela dando-lhe coragem. Vamos juntos, ela sussurrou, embora a dúvida ainda estivesse no fundo de sua voz. O grupo começou a se mover rápido em direção à porta. Mas os homens de preto se aproximavam, cada vez mais ameaçadores. Então, como se o destino tivesse decidido fazer uma jogada final, um dos homens se virou com um celular na mão. Sua expressão mudou. Esperem! O que está acontecendo não é apenas sobre vocês. Ele olhava para o chão. Uma luz estranha passou pela sala. A chave para tudo isso está no diário da Ana. O coração de Eduardo parou por um instante. Um diário? O que ele escondia? Onde está esse diário? Perguntou ansiosamente. Escondido nos segredos de nossa família. Você precisa encontrá-lo antes que seja tarde demais. A verdade, ela pode nos salvar. O homem sussurrou antes que o outro puxasse para trás, bloqueando a saída. Vá! Agora! Gritou o policial, enquanto o som de sirenes se aproximava ainda mais. O risco era enorme, mas a chance de descobrir a verdade agora era mais forte do que o medo. Eduardo agarrou Ana, Clara e Cristina. Estamos juntos! Vamos! Eles correram em direção às escadas de emergência. A adrenalina corria em suas veias, mexendo com cada emoção. Enquanto subiam, uma pergunta ficou ecoando na mente de Eduardo. O que estava escondido no diário de Ana? Os segredos poderiam ser a chave para tudo, incluindo a salvação deles. Mas um pensamento o atormentava. Se o passado era mais sombrio do que imaginava, o que mais poderia estar à espreita? Finalmente, eles chegaram ao telhado, o vento açoitando seus rostos. O espaço parecia mais seguro, pelo menos por um momento. Mas então, a realidade do que enfrentavam pesou sobre eles, e ele se voltou para Ana. Você confia em mim? Para onde vamos agora? Ela perguntou, o olhar confuso, mas determinado. Vamos encontrar respostas, ele respondeu. E naquele instante, entre a incerteza e o medo, surgiu uma faísca de esperança. Eles não eram apenas uma família à mercê do caos. Era sua história, sua luta. E a verdade estava mais próxima do que imaginavam. O que aconteceria a seguir? O burburinho do passado tinha o poder de moldar o futuro. Eles sentiam que mais revelações estavam à frente. Afinal, onde uma família poderia encontrar paz se as sombras nunca permitissem que a luz entrasse? E assim o mistério continuava. Mas eles sabiam que juntos eram mais fortes do que qualquer segredo. Se você ficou grudado nessa história e quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nenhuma revelação desse desenrolar emocionante. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar nosso algoritmo e trazer mais histórias incríveis como essa. Vamos inundar os comentários com suas reações, teorias e expectativas. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho, porque este é o momento de demonstrar seu apoio verdadeiro. Não espere o que, não mais nada.